Sim, eu vim aqui para falar sobre Exorcista, o Devoto, e não, minha opinião não é muito melhor que a das outras pessoas. Para começar, eu acho que esse filme ele gabarita uma santíssima trindade meio absurda assim que eu achei que não seria possível. Ele é ruim como um filme da franquia O Exorcista, ele é ruim como um filme qualquer de exorcismo, e o pior de tudo, ele é ruim como filme no geral. Eu acho que até chega a ser ofensivo você pensar que a gente tem um ano que a gente teve, sei lá, Fale Comigo, que tem uma abordagem bastante original quando o assunto é possessão, etc, esse tema, por mais que não tenha nada a ver com exorcismo. A gente tem o Exorcista do Papa, que é um filme que o Russell Crowe provavelmente topou fazer porque ele precisava, sei lá, reformar a cozinha ou algo do gênero, porque é básico, assim, eu não acho ruim, assim, a crítica massacrou, mas, cara, é muito melhor que isso aqui que a gente tá vendo. E pra mim fazia muito mais sentido ser um filme da franquia Exorcista do que isso aqui, principalmente se a gente levar em consideração que o David Gordon Green e a equipe, né, desse novo filme disse que prestou homenagens, né, tratou o original de 1973 com respeito, mas eu acho que eles não entenderam muito bem, né? Parece que é um filme feito, um filme sobre exorcismo feito por alguém que não entende nada sobre o assunto, alguém que não teve a capacidade de ir no Google pesquisar, ler alguma coisa sobre aquilo, e parece que é alguém também que não entendeu o filme do William Friedkin, nem leu o livro do William Peter Blatty, nada, sabe? Alguém que simplesmente chegou e falou: vou escrever um filme da franquia O Exorcista, com o nome O Exorcista, e vou fazer freestyle. Aliás, freestyle é uma ótima palavra para definir esse filme. Até o processo de exorcismo que temos no filme é meio freestyle, é feito de qualquer jeito, não tem método, o filme não te explica, não tem jornada, não tem nada. É só acontecendo, as coisas acontecendo. Eu acho que o pior para mim é que a gente tem uma concepção básica do que é um filme de terror. Ah, você tem os elementos ali, né, que causam espanto, você tem o som, os jump scares. Cara, até os jump scares são deixados de lado aqui, eu não consigo entender. A gente tem, sei lá, um ou dois ali no meio do caminho, básicos, e sei lá, e do nada aparece, tipo, umas imagens que piscam, os cortes, como se isso fosse realmente te deixar com medo. Eu, eu realmente não entendi isso que a gente tá vendo. Aliás, é muito engraçado a gente pensar que esse filme se chama O Exorcista e a gente tem um total de zero exorcistas no filme. Por quê? É isso. Sinopse, para não dizer que eu não falei. Victor Field, interpretado por Leslie Odom Jr., decide confrontar o mal quando repara que sua filha Angela e a amiga dela Catherine mostram sinais de possessão demoníaca. É isso, sinopse. Tem muito mais do que falar do que isso. Sei lá. Vamos falar um pouco mais sobre o filme. Eu acho que falta dar um contexto. O filme começa falando. Sim, a primeira sequência do filme se passa no Haiti, para colocar o filme num contexto real do terremoto lá que aconteceu em 2010, né? Causou uma crise humanitária, matou muita gente. Sabe para que isso serve no filme? Exatamente. Nada. Poderia ser em qualquer lugar. Poderia ser qualquer coisa. Aquilo ali só serve para gastar efeito especial. Parece até esquema de corrupção brasileiro, sabe? Ah, e aqui sobrou uns US$100.000 que a gente tinha que investir aqui em efeito visual. Cara, vamos botar isso aqui no Haiti, fazer um prédio rachando no meio. É para isso. Então faz o menor sentido, senhor. Retomando uma ideia que eu falei aqui, que eles falaram de respeito à obra de 73, né? Respeito. E eu acho que o grande problema desse filme é que ele não consegue transpor nada do filme de 73, sabe? Transpor as ideias. Ele não precisava fazer igual, mas trazer as mesmas ideias, os mesmos questionamentos para você poder fazer, né, alguma conexão com aquela obra, né? Tá lá fazendo 50 anos, é relevante, é um dos maiores clássicos do cinema. Mas não. O que ele faz? E da maneira mais fácil, mais imbecil possível. Ele pega acontecimentos da obra, referências visuais e coloca aqui de novo. Entendeu? Tipo assim, se você for com seu amigo mais desatento no cinema, ele vai lá ver o vômito, né? Ah lá, o vômito que nem teve no outro, né? A cabeça girando, entendeu? O mijo, essas coisas estão todas ali, essas referências visuais.
Mas é só isso. E aí a gente tem a pobre da Ellen Burstyn. Ellen Burstyn interpretou a Chris MacNeil, né? A mãe da protagonista lá no filme de 73. Coitada, volta aqui. Eu acho engraçado porque ela pediu uma quantia absurda de dinheiro e eles falaram, tá bom, toma. E ela voltou. E assim, não tá errada, né? O dinheiro dela ajudou a financiar uma bolsa de estudos numa universidade e eu espero que todo mundo que consiga essa bolsa de estudos aproveite muito, porque né, ela sofreu tanto, tadinha. Porque... E aí ela vem, volta, faz 10 minutos, ela deve ter 10, 15 minutos de tela. E cara, cada minuto, cada segundo que ela tá ali, eu fiquei tão triste, eu fiquei com tanta pena, porque são, assim, sem mentira nenhuma, as piores linhas de diálogo que eu vi no cinema esse ano. É absurdo, é muito absurdo. É muito absurdo. Juro, tem uma cena com ela, eu não vou dar spoiler aqui, porque às vezes você realmente quer assistir esse filme de alguma maneira, mas tem uma cena com ela que, juro, na hora que a cena aconteceu, eu involuntariamente, foi muito sem querer, as pessoas da minha sessão devem ter me odiado, mas involuntariamente eu ri, e, tipo, eu sabe aquele riso que faz... Eu gargalhei no cinema. E eu fiquei com muita vergonha. Eu fiquei com muita vergonha pra ela. Eu fiquei com muita vergonha do que tava acontecendo. E pior que depois dessa cena pra frente, toda vez que ela aparece, é muito vergonhoso. É muito vergonhoso. E voltando ao que eu falei lá do terremoto, aquilo ali é só o início de péssimas escolhas de evolução do filme mesmo. Porque tem muitas coisas ali que poderiam ser importantes, que são importantes para aquele roteiro, para aquela história, que acontecem fora da tela. A gente sabe porque um personagem menciona. Por exemplo, tem uma cena que, né, em teoria, um padre que aparece lá, que eles vão tentar autorizar o exorcismo na Igreja Católica, como acontece no primeiro filme. Ele aparece e falando, não, porque eu vi a menina e eu gravei, não sei o que, e realmente parece caso de exorcismo. Isso a gente não vê. Não vê. O filme prefere mostrar, sei lá, essa cena que eu falei do terremoto, por exemplo, dura quase 10 minutos, que ela tem implicação numa linha de diálogo que dura 10 segundos no final do filme, do que mostrar esse processo, né? Parece que o filme... Eu vi o Valdemar Delano-Gari, ele falou, né, um vídeo que viralizou dele falando muito mal do filme, e ele falou isso, e é verdade, parece que o filme tem vergonha do processo de exorcismo, sendo que é exatamente o que a gente quer ver. O filme tenta esconder isso ao máximo, de uma maneira meio estranha, não faz sentido. Por exemplo, para não dizer que eu tô falando só mal, eu gosto muito da ideia do filme de tentar desassociar o processo de exorcismo da Igreja Católica. Só que o filme faz isso da maneira mais imbecil possível, da maneira mais idiota, da maneira menos aproveitável, porque ele traz diversas pessoas, né? Ele tenta fazer um exorcismo ecumênico com diversas pessoas de diversas crenças e religiões, mas ele não explica o processo. Ele não explica o que está acontecendo, ele simplesmente coloca todas essas pessoas na mesma sala. A gente não entende o que está acontecendo, a gente não sabe o que é que aquelas pessoas estão fazendo, por que que elas estão fazendo. O filme, ele não se dá o trabalho de fazer uma mini montagem, sabe? Uma mini montagem de, não, olha, isso aqui da minha religião serve para isso aqui serve para aquilo, vamos fazer um processo, sabe? Dos personagens planejando aquele ato. Ele simplesmente acontece e é desastroso. Inclusive, o filme também tem grande pressa para uma outra coisa. Por exemplo, as meninas, né, como aparece no trailer, elas se perdem na floresta e aí elas retornam 3 dias depois. E aí, o filme, para convencer o personagem do Leslie Odom Jr., né, o Victor Fielding, que é um homem super cético, de que a filha dele tá possuída, né? Do momento que alguém sugere isso pra ele e o momento que ele vai procurar Chris MacNeil, tem 5 minutos de filme. 5 minutos de filme. E o cara lê um livro de autoajuda e ele simplesmente acredita que aquilo ali é aquilo. O cara que foi passado pra gente cético, traumatizado com a morte da mulher, ele leva um livro de autoajuda. Um livro de autoajuda. É uma montagem, assim,
São 5 minutos, é muito rápido. Parece que é assim, ok, ó, você entendeu, passa, sabe? Mais uma vez, escolhas horríveis do que colocar na tela e do que não colocar. Tem uma ideia, para não dizer que eu odeio tudo, tem uma ideia que eu gosto. Essa ideia que se associa com o começo, né? Que tem implicação lá no final, mas que eu acho que ela não é bem aplicada. Também tem isso, eu gosto muito dessa ideia. Não é inédita, não é inventiva, não inventa roda. É uma ideia básica, mas que eu acho que ali dá um sabor diferente. Mas ela é tratada pro filme como uma grande revelação. Ela não é tratada como uma ideia que poderia ter sido construída e que daria peso para aqueles personagens. É isso. Nada aqui tem peso, nada aqui tem explicação, nada que evolui. É tudo muito. Me faltam palavras, me faltam adjetivações para falar sobre esse filme, gente. Infelizmente. E tem uma cena que eu acho que resume muito todo o pensamento, eu acho que de todo mundo nesse filme, que o Victor Fielding, né, o personagem do Leslie Odom Jr., vai visitar a Chris McNeil no hospital e ele fala para ela, cara, desculpa por ter te feito passar por isso. E eu senti como se ele estivesse falando para mim, me pedindo desculpa por ter me feito passar por isso, desculpa por ter me feito, eu assisti esse filme horroroso, facilmente para mim um dos piores do ano. Inclusive, eu assisti muitas críticas antes de assistir o filme. E eu via que as críticas eram ruins, mas eu, tipo assim, eu fui com uma expectativa bem baixa pro filme. E eu acho que ele conseguiu até superar um pouco isso. E foi o que mais me deixou triste no fim das contas. Pra Exorcista, o Devoto, nota 1. E é isso, gente. É isso, eu acho que eu não vou falar tão mal de outro filme esse ano. Não vai ter outro. Eu acho que não vai ter nenhum filme que eu possa falar, esse superou isso aqui, sabe? Porque eu estou falando de um ano antes de começar o canal e eu vi o filme do Ursinho Pooh Assassino. E o filme do Ursinho Pooh Assassino, eu me diverti muito, muito, muito mais do que esse filme, sabe? Então, para mim, não tem concepção. Esse filme é trágico, e eu acho que mais trágico ainda é saber que até então ainda temos duas, não uma, mas duas continuações programadas disso aí. Entendeu? É isso. É isso, galera. Até o próximo vídeo e torcendo, né? Para que. Nem sei pra que eu tô torcendo, gente. Tchau.